qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Amém? Hoje, meus irmãos, nós vamos meditar sobre o tema: a alegria que Cristo tem para dar. Então, essa noite, o que Deus colocou no meu coração é para falar sobre a alegria que Cristo tem para dar. Ora, a primeira epístola do apóstolo Pedro foi escrita entre os anos 60 a 65 depois de Cristo, já quase 30 anos depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Ou seja, os destinatários da carta que Pedro escreve não são contemporâneos do ministério terreno do Senhor. Ou seja, não andaram com o Nazareno enquanto ele exercia seu ministério pela Judeia e pela Galileia. Interessante é ver que o apóstolo Pedro, que está escrevendo, ele sim acompanhou e participou ativamente do ministério terreno do Senhor Jesus. Nós lemos isso, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós lemos o versículo 15 e depois 21 e 22. Está escrito assim: e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era quase 120 pessoas, disse, 21, é necessário, pois que dos varões que conviveram conosco, veja, Pedro se inclui, conosco, eu também estava junto, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, se incluiu de novo, começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós, se incluiu de novo, foi recebido em cima, um deles se faça conosco, se incluiu de novo, testemunha da sua ressurreição. Veja, nos detalhes do texto, você percebe o que Pedro está dizendo. Eu estava lá desde o começo. Eu participei do ministério de Jesus desde o começo. Aí, no capítulo de número 5, verso 1 da primeira epístola, Pedro se declara testemunha das aflições de Cristo. Ou seja, ele está dizendo: eu vi Cristo sofrer, eu acompanhei as aflições pelas quais Jesus passou. Em sendo assim, é maravilhoso perceber que aqueles irmãos da Ásia Menor, para quem as cartas foram interessadas, eles creram no testemunho que Pedro deu acerca de Jesus, mesmo sem terem tido a oportunidade de estar fisicamente perto de Jesus, o que naquela época foi um privilégio. Para nós termos um pouco de noção, hoje no mundo, uma das cidades mais visitadas é Jerusalém, uma cidade antiga, uma cidade que data, remota, há milhares de anos atrás, e ainda hoje, no século 21, é uma das cidades mais visitadas do mundo, e um dos lugares mais emocionantes do mundo, ainda hoje, segundo quem já foi lá, o que eu não incluo, é chegar na porta do túmulo e ver que está escrito: ele não está aqui, mas ressuscitou. Agora veja, nós estamos há pelo menos 1980 anos depois que Jesus andou pela terra. Esses irmãos estavam há 30 anos depois. Imagina alguém que está 30 anos depois parar e dizer: se eu tivesse nascido 30 anos atrás, eu teria conhecido Jesus pessoalmente. Mas não é o que se
dá, na maioria deles, por dois fatores: o cronológico da idade e, segundo, por não terem aceitado Cristo como Salvador, porque boa parte deles também se converteram a partir do dia de Pentecostes, por isso não acompanharam o ministério de Jesus. O apóstolo João fala desse privilégio que teve de estar presente no ministério terreno de Jesus. Olha que texto. A semana passada eu passei um bom tempo estudando a primeira epístola de João e esse texto ficou no meu coração. Olha o que João diz. 1 João, capítulo 1, versículo 1, ele diz: o que era desde o princípio, o que vimos, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram, a palavra da vida. João está dizendo o seguinte: eu vi e eu contemplei. Qual a diferença de ver e contemplar? Ver é colocar os olhos e detectar. Contemplar é parar para enxergar os detalhes. E só contempla quem gasta tempo. Então João está dizendo: eu vi, mas eu não só vi não, eu parei e gastei tempo olhando. Eu vi ele multiplicar peixe, eu vi ele multiplicar pão, eu vi ele curar cego, eu vi ele fazer água virar vinho, eu vi ele fazer paralítico andar. Eu contemplei. Aí João diz assim: as minhas mãos tocaram. Dá para você ter noção do que João está dizendo? Vou tentar dizer para você. João está dizendo o seguinte: eu abracei ele. É muito grande, né? Eu fico maravilhado com essas expressões da Bíblia. Daí, dentro desse contexto de que aqueles irmãos não viram Jesus no seu ministério terreno, vem a expressão de Pedro no início do verso 8, mostrando que Pedro estava satisfeito quanto àqueles irmãos por suas atitudes. Olha o que Pedro escreve, 1 Pedro 1:8, parte A: ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo. É como se o apóstolo dissesse àqueles irmãos: vocês não viram Jesus como eu vi, porém vocês amam a Jesus como eu amo. Vocês não estão vendo Jesus agora, mas continuam crendo que Ele é real. Então, Ele está dizendo isso. É uma satisfação, porque Ele pregou o Evangelho a esses irmãos e eles creram de tal maneira que passaram a amar a Jesus. E aí, quando nós aliamos esse pensamento, nós paramos para ver outro fato marcante, e o fato é saber que aqueles nossos irmãos, por causa da sua fé em Cristo, ficaram expostos ao ódio, às perseguições, às humilhações e às maldades dos homens, o que lhes ocasionou muitos males. Por exemplo, eles foram mortos ao fio da espada, foram lançados aos leões ferozes, foram queimados em praça pública, foram açoitados até a morte, foram presos, seus bens e propriedades foram roubados, foram expulsos das suas cidades, foram injustiçados. Por estes exemplos, dá para imaginar o nível de tribulações e aflições que nossos irmãos passaram, e mesmo sendo provados desta forma tão brutal, eles não perderam, nem abandonaram a fé, nem tampouco o amor a Jesus de Nazaré. Imagina um povo que está sendo perseguido, odiado, difamado, caluniado, jogado para leão, jogado na injustiça, expulso da sua cidade, todos os seus bens são roubados, não tem para quem pedir, não tem quem queira defender, passam a ser errantes, peregrinos, forasteiros, em cidades longes, muitas das vezes não conseguem emprego, as portas se fecham, mas a Bíblia continua dizendo aquilo da semana passada: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Agora pense comigo, irmão, traga para a nossa realidade hoje e reflita e pense. Há pessoas hoje no seio da igreja que, se o irmão não lhe cumprimentar no culto, pensa em parar de vir na igreja. Há pessoas hoje
em parar de ser crente. Há pessoas hoje que, por causa de problemas de relacionamento interpessoal, não querem mais estar na igreja. Outros, por causa das coisas que Jesus prometeu e ainda não fez, desanimam. Esses irmãos foram brutalmente sujeitados a tudo isso. E Pedro diz: ao qual, não havendo visto a mais. No qual, veja, ele primeiro diz: ao qual, não havendo visto a mais. Aí ele muda o tempo, ele muda a expressão, ele diz: no qual, porque vocês estão nele, são dele, pertencem a ele. No qual, não vendo agora, mas continuam acreditando, continuam tendo fé. Já ouvi servos de Deus orando e dizendo: Jesus, se tu não me der o que eu estou te pedindo. E esses irmãos estão sendo jogados por ano dizendo: Jesus, só dando ou não dando, a gente te ama e a gente te adora, a gente Deus. Me faz lembrar do apóstolo Paulo, dentro de uma prisão romana. Ele escreve, Romanos 8:35: quem nos separará do amor de Cristo? É grande demais isso aqui, e é para nós, irmão, é para a gente se estimular. Paulo está preso, Paulo foi açoitado, Paulo passou prova, e ele para e diz: e quem é que me separa de Jesus? Eu fico, desculpa eu me espiritualizar, mas tem hora que não tem jeito. Eu fico pensando na cara do diabo, irmão. Porque pelo livro de Jó a gente vê que o gosto do diabo é ver um crente desistir, é ver um crente blasfemar, é ver um crente sair da igreja, é ver um crente parar. Aí ele coloca toda essa carga de luta nos nossos irmãos e em Paulo, esperando Paulo blasfemar, reclamar, desistir, murmurar, querer brigar com alguém. Aí depois de todo o sofrimento, Paulo para e diz: você está achando que isso vai me separar de Jesus? Não é nada. Eu sei quem tem um crime, eu vou ficar mais firme do que agora, quando nós lemos o restante do texto, porque nós lemos a parte A, quando nós lemos a parte B, nós somos impactados pelo que o apóstolo Pedro registra. A parte B do texto é: vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Meu irmão, nós até conseguimos aceitar que aqueles irmãos perseveraram na fé em meio a tantas provações que passaram. Agora, se alegrar numa situação dessa, estão te roubando você se alegrar. Você está sendo injustiçado e conseguir se alegrar. Estão fazendo toda sorte de males contra você e você conseguir se alegrar. A minha indagação foi: será que é possível, em meio à fornalha das aflições e provações, sentir alegria? Aqueles irmãos em situações normais teriam todos os motivos e razões do mundo para serem pessoas tristes e viverem cabisbaixos, perambulando pela terra, se lamentando e lastimando da desventura da vida. Porque aceitou Cristo, perde cidadania, perde privilégio, é tirado tudo que tem. Esse povo, em situação normal, teria toda a razão para ser triste, para andar de cabeça baixa, para andar chutando pedra na rua e se lamentando e se lamuriando. Porém, não é nada disso que a gente vê, é justamente ao contrário. Pedro diz que mesmo em meio a todo sofrimento ao qual eles estavam submetidos, aqueles nossos irmãos se alegravam com um regozijo que as palavras humanas não são capazes de explicar. A expressão inefável é indizível, impossível de se explicar com palavra. Meu irmão, há relatos históricos de nossos irmãos lançados na arena de Roma e os leões sendo lançados contra eles, deles pararem, levantarem as mãos aos céus e começarem a cantar louvores a Deus. Martinho
perseguido por Roma. O Papa mandou matar. Não tinha lugar seguro para ele. Tinha que ficar mudando de cidade em cidade, de casa em casa, de esconderijo em esconderijo. Lutero tinha toda a razão para dizer: ô Jesus, eu estou tentando fazer tua obra, mas ninguém deixa. Ao invés disso, ele para numa madrugada fria na cidade alemã, pega uma pena e começa a escrever: Castelo Forte é o nosso Deus. Ô Jesus, ô meu Deus do céu, humana não consegue raciocinar desse jeito, porque o homem natural, se está difícil, ele fica triste, ele fica angustiado, ele entra em depressão, ele pula do prédio, ele se mata. O crente, ele está na fornalha da aflição, mas está dizendo: eu sei que o meu Jesus vai cuidar de mim. Como explicar essa alegria que os nossos irmãos e os servos em Jesus têm? Podemos dizer que a alegria do cristão não está centrada nas circunstâncias que o cercam, nem tampouco se resume a bons sentimentos e a sensações agradáveis. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a alegria do crente não está no que ele tem. Por quê? Porque a pessoa pensa assim: se eu morasse numa mansão, eu era feliz. Aí mora e vê que mansão não preenche ninguém. Aí diz: se eu tivesse a fortuna que aquele milionário tem, eu seria feliz. Aí de repente Deus dá, ele vê que dinheiro não compra felicidade. Ainda que o ditadinho popular diz: dinheiro não traz felicidade, mas manda comprar. Compra nada. Na verdade, tem um monte de coisa que dinheiro não compra. Dinheiro compra o melhor plano de saúde, mas não compra saúde. Compra o melhor prato no melhor restaurante, mas não compra fome. Compra a melhor cama para a pessoa dormir, mas não compra sono. E não compra alegria também não. Não compra. Então, a alegria do crente, o crente tem que entender isso. A alegria do crente não está centrada no que ele tem e nem no que ele sente. Ai, hoje o dia foi bom, eu vou ficar feliz. Há uma produção hollywoodiana que retrata a vida de um homem que ficou muito rico, e o nome do filme é Em Busca da Felicidade. Filme lúdico, tranquilo, não tem nada de besterol, filme interessante. História real de um homem que foi até o fundo do poço e depois foi conquistando. E aí uma frase do filme chama atenção. É que no final do filme o ator, e depois alguém traduz para o português, declara a frase do homem. Depois de conquistar tudo, ele sai na rua sorrindo, empregado, ganhando dinheiro. Ele diz: eu entendi que a vida é assim. Existem momentos felizes. Aleluia. E hoje eu tenho que discordar, porque a alegria não depende da tua sensação de bem-estar. Esses dias eu fui visitar a mãe do irmão Daniel. Eu não sei esse irmão Daniel. Eu fui visitar a mãe do irmão Daniel, numa cama, uma mulher nonagenária, corpo físico fragilizadíssimo, dificuldade para respirar, dificuldade para andar. E eu cheguei lá pensando: eu vou consolar essa irmã. Daqui a pouco a gente começou a orar, essa mulher começou a cantar, chorar, adorar. Eu parei e disse: Jesus, não sou eu que estou consolando ela não, é ela que está consolando. Eu estou olhando para essa mulher dizendo: vale a pena, vale a pena. Essa explica. Vem te lamentar, em vez de murmurar, ela está lá cantando. Divino companheiro do caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Essa cantada, Deus encheu o quarto da mulher, ela pôs uma toalhinha na
Espírito Santo na nossa vida. A alegria do crente não depende do que ele tem e não depende do que ele sente, porque a alegria dele é fruto da presença do Espírito Santo dentro dele. Olha o que a Bíblia diz, Gálatas 5:22. Eu estou lendo na NVI, Nova Versão Internacional. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Sabe o que a Bíblia está dizendo para você? Quando o meu Espírito entrou na sua vida, ele trouxe alegria, ele trouxe alegria, ele trouxe alegria. Então eu não sou alegre pelo que tenho, nem triste pelo que não tenho. Eu sou alegre pelo que o Espírito Santo, ele está na minha vida, ele me dá alegria. Está claro na Bíblia que a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa produz nela uma alegria indizível. Olha outro texto interessante, Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo que o reino de Deus vai além das coisas materiais e produz em nós o que as conquistas terrenas não têm o poder de produzir. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é jatinho, não é casa boa. Tudo que você puder conquistar, conquiste. Só que saiba de uma coisa, nada das conquistas traz uma alegria permanente. Mas o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas ele é justiça, alegria, ou justiça, paz e alegria pela presença do Espírito Santo. Deixa eu declarar sobre a tua vida esta noite. O Espírito Santo vai te dar alegria, independente do que você esteja vivendo. Que Deus me fez entender, e hoje, na noite desse dia, eu quero passar para cada um que veio a este culto do crescimento, é que na realidade nós podemos ser felizes, ainda que as circunstâncias ao nosso redor digam ao contrário. Aleluia. E se você colocar esta frase que eu coloquei aqui diante de um psicólogo, ele vai dizer: é loucura. Se você colocar esta frase diante de um ser humano comum, ele vai dizer: é doideira. Aleluia. Como é que eu vou ser feliz se a casa está caindo? Como é que eu vou sentir alegria se eu estou cheio de problema? Como é que eu vou me alegrar se está tudo dando errado? Aí nós vamos para a Bíblia, Abacuque, capítulo 3, versículo 17, 18 e 19. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e os currais da majavacas. Veja, o cenário de catástrofe, o cenário de perda, o cenário de coisa ruim, o cenário de coisa tenebrosa, o cenário de coisa complicada, o cenário de coisa que daria para qualquer um se entristecer. Mas aí ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Se alegrar quando tudo vai bem é fácil. Se alegrar quando tudo vai mal é só quem tem a presença do Espírito Santo. E aí Abacuque 19 ainda diz: Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como um das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Deixa eu te explicar o que eu entendi aqui. Tudo dá para deixar ele para baixo. O campo não está produzindo, as ovelhas não estão produzindo, as vacas não estão produzindo, faliu a agricultura, faliu a pecuária. E se lembrarmos que essencialmente a economia no meio da qual Abacuque está vivendo, ela é essencialmente agrícola e pecuária. Então ele está dizendo que todo recurso faliu, não tem como tirar da agricultura, não tem como tirar da pecuária, então não tem como tirar de lugar nenhum. Ele está dizendo: faliu, acabou, não tem jeito. Ele está dizendo: só que tem uma coisa, eu vou me alegrar em Deus, e quando eu me alegrar em Deus, Ele fará os meus pés como a corça. O que Ele está dizendo, irmão? Ele está dizendo o seguinte: ao invés de você sentir um peso porque está dando tudo errado, Deus vai fazer você se sentir leve, porque Ele está cuidando de você. E tem mais: ao invés de deixar você para baixo, Deus vai te levar a lugares altos. Deus vai te levar a lugares altos. Glória a Jesus.
vezes é pedagógica. Aleluia. Às vezes Deus permite na vida do crente momentos de tristeza para ele parar e pensar: onde é que eu errei? O que eu preciso mudar? Onde é que está a estratégia para sair? Aí o salmista sintetiza isso no Salmo 30, verso 5, parte B. Vamos ler o texto todo, tá? Eu conheço a parte D, então eu vou ler aqui. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode, não é que vai, pode. Ou seja, o ambiente de tristeza não é uma certeza. Porque esse pode está colocado como advérbio de dúvida. Pode. Estou sobre a aula de português? Não, meu normal, eu falo para o modo, para o dono, por quê? Vou dar aula de português para quem? Mas é advérbio. Na faculdade de urologia que eu estudei, quando a frase está assim, é advérbio de dúvida. Pode. Não é certeza. Agora veja como o texto é maravilhoso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, aí não é advérbio de dúvida, aí é afirmativo. Vem, 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 vem. A alegria vem, meu irmão, é certeza. Deus vai alegrar teu coração, porque a alegria é certeza. Olha para cá. Na vida do cristão, podem até existir momentos de tristeza. Tristeza essa que muitas das vezes cumpre em nós o propósito da reflexão. Porém, a alegria do Senhor sempre será maior que as nossas tristezas, e a nossa vida será inundada por ela. Olha o que Paulo fala aos Filipenses: regozijai-vos sempre no Senhor. Aleluia. Um infante antigo, e eu não sei cantar, você sabe que eu não sei cantar, mas eu lembro da letra. Não pode ser triste o coração que ama Cristo. Não pode ser triste o coração. Não é não pode ficar, é não pode ser. Não pode ser triste o coração que ama Cristo. Não pode ser triste o coração que ama a Deus. Glória a Jesus. Regozijar é o transbordar da alegria. E nós todos aqui já devemos ter vivido isso. Alguém olha para você, conhece a sua vida e diz: se eu tivesse metade da prova que você tem, eu tinha me matado. Aí o crente diz: mas eu não vou me matar, não. Eu estou sentindo até a alegria de Deus. Rapaz, mas o seu salário não paga nem suas contas. Sua casa é alugada. Seu carro financiado. Você está numa prova tão grande que até o diabo está tendo dó de você. Mas a minha alegria não está no que eu estou passando. Não sei se já aconteceu com você, mas eu já me peguei numa prova lascada cantando e chorando. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca parou? Só Deus. Quem tem de 40 para cima, né? Os mais novos nem conhecem isso. Mas quem nunca parou e chorou? Quer vitória? Vai chorando, gente, chora. Quer vitória? E a terceira idade, vamos lá? É só pedir, mas vai chorando, gente, chora. Esse texto está falando tanto comigo. Eu não sou feliz porque eu não tenho problema, eu sou feliz porque eu tenho Jesus. Eu não sou feliz porque eu tenho dinheiro, eu sou feliz porque o Espírito Santo habita em mim. Outra coisa extraordinária que a palavra de Deus nos mostra é que Deus tem o poder de transformar o nosso choro em riso e a nossa tristeza em alegria. Aí eu fiquei tremendamente adorando a Jesus. Pastor, onde é que está na Bíblia? Se você quiser sublinhar
sublinhar na sua, eu já sublinhei aqui. Salmo 30, verso 11. Salmo 30. Eu usei uma versão mais contemporânea, tá? Salmo 30, verso 11, assim: transformaste o meu choro em festa e mudaste a minha veste de lamento por uma vestimenta de alegria. Eu estava orando sobre isso ontem, terminando de fazer esse esboço, e Deus disse para mim: Ângelo, diga para a igreja de Mojimirim que eu vou transformar o lamento em alegria, eu vou transformar o choro em riso. Não me ajuda, eu sei que é culto de ensino e não é culto evangelístico, mas pegue na mão de quem está do teu lado e diga: Deus vai transformar o teu choro em riso, Deus vai transformar o teu lamento em alegria, Deus vai transformar o teu choro em riso, Deus vai transformar o teu lamento em alegria. Eu estou sentindo a presença do Senhor, eu estou sentindo a presença do Senhor. Ui, calabachuri, candaramanda, suri, candaramanda, como ele fala, candaramanda, suri, candaramanda, o diabo queria ver você na lona, te desestimulado, entristecido, angustiado. Deus hoje, esta noite, está dizendo: eu vou tirar esse lamento da tua boca, eu vou tirar essa vestimenta de tristeza de você. Recebe veste de alegria, recebe cântico novo, recebe graça. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo de Deus, ontem eu lembrei, mas o Espírito Santo vai trazer na minha memória o Salmo de número 126, quando o salmista diz: quando o Senhor trouxe no cativeiro os que voltaram a Sião, nós estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. Então dizíamos nós: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Teu cativeiro está acabando hoje. Te alegra, te alegra. Volte a sonhar, volte a sorrir, volte a cantar. Bendito seja Deus. Aleluia. Para finalizar, eu quero olhar o último texto desta noite. João capítulo 15, versículo 11. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Eu amo esse texto. Eu amo esse texto. Aleluia. Porque nesse texto Jesus está dizendo: a minha alegria, o meu gozo vai permanecer com você. Jesus terminou a ceia. Passou 3 anos e meio aqui, sofreu tanta hostilidade, passou por tanta coisa difícil. E aí ele vai para a última ceia, e ele sabe que depois da ceia é Getsemane, prisão e cruz. Ele sabe. E a Bíblia diz que quando ele levanta da ceia para ir para o Getsemane, quem está melhor entre os 12 diz assim: vamos cantar. Se eu for, passa de mim esse cálice, sei que eu amo. Mas ele está indo para o momento mais difícil do ministério dele, e ele não vai reclamando, ele não vai murmurando, ele vai
hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Não importa o que você está passando, Jesus prometeu: a minha alegria vai permanecer com você. Ele diz: e o vosso gozo e a sua alegria vai ser completa. Eu gostaria de ter palavras filosóficas, bonitas, extraordinárias para falar aqui hoje de mim hoje, mas eu vou falar com o meu português quebrado mesmo. Sabe o que Jesus está dizendo a você? Você não vai ter, crente não tem alegria pela metade, alegria dos terços, alegria quebrada. Um dia está alegre, outro dia está triste, outro dia está quebrado, outro dia está desviando, outro dia está querendo voltar. Não, meu irmão, Jesus está dizendo: a sua alegria vai ser completa em todas as áreas, em todas as situações, em todos os momentos. Você vai ter alegria para encarar. A alegria de Jesus na nossa vida não é passageira, ela permanece em nós como alegria completa. Aí Pedro termina: Jesus, eu estou lutando para terminar 5:9 hoje. Aí Pedro diz assim: vos alegrais com gozo que ninguém sabe explicar. E esse gozo, ele vem cheio de glória, ele vem cercado de glória, ele vem entremeado de glória. Eu não estou entendendo, pastor. É que a alegria do crente é que ele está no mundo, mas ele não é do mundo. Ele mais do ele canta. Glória de Deus vai acompanhando ele. Então é com alegria e com glória, 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 com alegria e com glória. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, hoje eu vou terminar mais cedo. A propósito, e eu posso ficar aqui até 11 horas da noite, mas eu tenho visto o esforço de tanta gente que vem do trabalho, tanta gente que não vai nem em casa, vem direto para cá. E eu preciso respeitar vocês. Então, ontem eu fui num culto em Minas Gerais. A gente vai ficar bravo, né? Deus, vem toda semana para pregar. Irmão, terça, quinta, algumas, domingo eu estou aqui, atendo no gabinete. Não tenho deixado de atender ninguém. Tenho procurado atender todo mundo. Agora, por favor, deixa o negão para lá. Ontem eu fui num culto, o tesoureiro da nossa convenção geral, lá em Betim. E ele me falou uma coisa que eu já estou preocupado. Ele disse: Ângelo, o povo se esforça para vir na igreja. Então se esforça para deixar o povo embora no horário. 5:9. Vamos embora. Já tem o tema da semana que vem, tá? Acho que hoje eu orei um pouquinho mais. Jesus se apiedou de mim e me deu o tema da semana que vem. Semana que vem nós vamos começar a estudar o preço que Jesus pagou por você. Espalha isso, irmão. O preço